Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo com a previsão do tempo para os próximos 45 dias em todo o país, em que veremos a previsão do acumulado de chuva e também o comportamento das temperaturas nas regiões brasileiras. Antes de prosseguirmos para o vídeo, se ainda não for inscrito no canal, se inscreva e também deixe o seu like caso goste do nosso conteúdo. Os próximos 45 dias, com respeito à distribuição da chuva, serão marcados pelo aumento gradual da chuva sobre áreas da região centro-oeste, da região sudeste. A chuva também deve aumentar na região norte do país, se aproximando cada vez mais do Mato Piba, entre também áreas do oeste e do nordeste. Com respeito às temperaturas, os últimos dias têm sido dias bastante frios entre o sul, sudeste, centro-oeste e até algumas áreas do norte e também do nordeste receberam essa influência do ar frio e deve continuar pelos próximos dias, no início desta semana, sobre o país. No entanto, o que se espera é que as temperaturas vão subindo de forma gradual, trazendo temperaturas bastante elevadas entre o final de agosto e também o início de setembro em todas as regiões do país, principalmente no período das tardes. Neste mapa nós temos o acumulado de chuva para os próximos 15 dias, estendendo até o dia 28 de agosto. Até o dia 28 de agosto nós temos boas pancadas de chuva sobre todo o estado do Rio Grande do Sul, devido à passagem de frente fria pelo estado. E também devemos ter chuvas mais fracas sobre o estado de Santa Catarina e o centro-sul do estado do Paraná. Algumas pancadas ainda são previstas para o sudeste do estado de São Paulo e também a faixa litorânea do estado no norte e também no sul do Rio de Janeiro, com algumas pancadas de chuva. Ainda são esperadas algumas pancadas de chuvas com pontuais fortes sobre o recôncavo baiano e algumas áreas do centro-leste do estado da Bahia. Sobre áreas do estado do Piauí, do Ceará, Maranhão, estado de Pernambuco, deve continuar com o tempo mais seco, como nós estamos vendo neste mapa, inclusive sobre áreas do litoral do Rio Grande do Norte e Ceará, continuam com o tempo mais seco. Já na região norte do país, nós temos chuvas mais bem distribuídas sobre áreas do centro-norte do Amazonas, áreas do estado de Roraima e também no oeste do estado do Pará, com algumas pancadas de chuva. Sobre o centro-oeste e boa parte do interior do sudeste e interior do nordeste, o predomínio é mesmo de um tempo mais seco, incluindo áreas do estado de Rondônia, leste do Pará e estado do Tocantins. E quando nós olhamos o acumulado total para os próximos 45 dias, até o dia 26 de setembro, nós temos boas pancadas de chuvas já espalhadas por boa parte do centro-oeste, do sudeste, boas pancadas de chuva na região norte do país e na região sul. Apenas o interior do nordeste ainda continua com o tempo mais seco, já com algumas chuvas irregulares se aproximando a partir do Mato Piba. Iniciando uma análise por região, iniciando pela região nordeste, os próximos 45 dias serão marcados por pancadas com pontuais fortes que ainda devem ocorrer no litoral leste, principalmente no recôncavo baiano, áreas também de Aracaju, Maceió, Recife, João Pessoa e Natal podem receber algumas pancadas de chuva que ainda podem surpreender com respeito ao acumulado. O centro-leste da Bahia continua com pancadas de chuvas mais bem distribuídas, apesar de os acumulados não serem muito expressivos para os próximos 45 dias. No sudoeste da Bahia, nós já temos alguma umidade chegando, principalmente entre o mês de setembro, já meados do mês de setembro, nós temos alguma umidade chegando, que pode convergir em algumas pancadas de chuvas isoladas sobre o oeste baiano. O sul do estado do Maranhão também tem algumas pancadas isoladas já a partir do final do mês de setembro. O oeste do Piauí, algumas pancadas isoladas, e o Tocantins também. Apesar de não termos boas pancadas de chuvas no estado do Tocantins, nós podemos ter chuvas isoladas até o dia 26 de setembro, algumas pancadas mais fortes no oeste, na divisa com o Pará. No entanto,
Sobre as demais áreas da região Nordeste, continua com um tempo mais seco, como é o caso do sertão do Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte e também do sertão da Paraíba. Na região Sudeste, nós temos boas pancadas de chuvas no estado de São Paulo, principalmente no centro-sul paulista. Pancadas mais fortes de chuva também avançam para o Rio de Janeiro, o Espírito Santo, centro-sul de Minas Gerais com pancadas mais bem distribuídas a partir de meados do mês de setembro. Algumas pancadas também caem sobre o leste mineiro, áreas do Triângulo, e sobre a região de Belo Horizonte também são esperadas algumas pancadas de chuva. No entanto, o centro-norte mineiro, essa parte do noroeste de Minas, continua com pouca chuva. Apenas chuvas isoladas podem ocorrer que não resolvem ainda o problema da estiagem até o dia 26 de setembro. No entanto, o ritmo gradual das chuvas é que ela vai chegando aos poucos, a partir do início de outubro, sobre o extremo norte mineiro. No sul do país, as chuvas são bem distribuídas em todo o estado do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, centro-sul do Paraná, que não vai faltar chuva, boa parte dos dias terão alguma pancada de chuva, então o solo aqui continuará bem próprio para a agricultura. O centro-norte do Paraná tem chuvas mais isoladas, no entanto, ainda com algumas pancadas fortes, principalmente no centro-sul do estado, que as pancadas devem ser mais fortes, mais fracas à medida que se aproxima da divisa com São Paulo, onde os acumulados poderão ficar entre 60, 70 até 80 milímetros. Sobre áreas de Mato Grosso do Sul, a chuva vai avançando aos poucos pelo estado, trazendo ainda chuvas mais irregulares para o centro-norte, apesar de termos algumas pancadas boas nessa região, mas a chuva mais forte deve se concentrar mesmo no centro-sul, na verdade no extremo sul de Mato Grosso do Sul, é que podemos ter alguns acumulados de chuva que podem superar os 80, 90 milímetros nos próximos 45 dias. Boas pancadas de chuva também acontecem sobre o centro-leste do Paraguai, também o nordeste da Argentina, muita chuva, província de Misiones, o norte do Uruguai deve ter boas pancadas de chuva também, principalmente na divisa com o Rio Grande do Sul. Sobre os demais estados da região centro-oeste do Brasil, a chuva vai aumentando aos poucos a parte do norte do estado de Mato Grosso. Sobre a capital Cuiabá também temos boas pancadas de chuvas que ainda não servem para a agricultura, para o plantio da soja. No entanto, já vai diminuir o intenso calor dos próximos dias na região. A chuva vai avançando no estado de Mato Grosso, a partir do oeste para o leste. Já temos chuvas chegando até o dia 26 de setembro, bem próximo da divisa com Goiás e também com Tocantins. Apenas esse extremo leste de Mato Grosso deve continuar com pouca chuva. Sobre Goiás, o centro-sul goiano, temos algumas pancadas moderadas de chuva que também devem já ocorrer na capital Goiânia e chegar ao Distrito Federal. No entanto, são chuvas bem isoladas ainda, mas de forma geral já deve começar a chover a partir de meados do fim de setembro nessa região. O centro-norte goiano continua ainda com chuvas mais isoladas, mas aos poucos deve ir se normalizando a chuva a partir do mês de outubro. Sobre a região norte, muita chuva entre o Acre, Rondônia, áreas do Amazonas, áreas de Roraima. O oeste do estado do Pará tem boas pancadas de chuva e também o norte do Amapá com algumas pancadas. O nordeste do Pará, chuva bem isolada ainda, e também sobre áreas do leste paraense a chuva é mais fraca. No Tocantins, chuvas mais expressivas sobre o oeste, algumas pancadas mais fortes na divisa com o Pará e mais fracas no leste, na divisa com a Bahia, Piauí e também Maranhão. Mas a tendência é que isso vá melhorando aos poucos. Como podemos ver, todo o Brasil central e também o oeste brasileiro tem boas pancadas de chuva entre o norte, áreas do sudeste, boa parte do sul do país. Apenas o centro-norte do centro-oeste, o centro-norte de Minas, Tocantins, centro-leste do Pará e boa parte do sertão do Nordeste
que deve continuar com pouca chuva, mas esta previsão já melhorou um pouco em relação à atualização da semana passada que trouxemos aqui no canal para vocês. Com relação à média de chuva, ainda fica abaixo da média nos próximos 45 dias em boa parte do país. No entanto, no Rio Grande do Sul e o sul de Santa Catarina, e também no nordeste da Argentina, sul do Paraguai, devido à passagem das frentes frias nessa região, teremos chuvas bem acima do normal. Chuvas levemente acima do normal também sobre áreas do sul e do leste da Bahia, também na região do Recôncavo. Nas demais áreas do litoral norte e nordestino, continua com chuvas abaixo da média, boa parte da região norte também, com chuvas abaixo da média, principalmente no centro-norte do Amazonas, Roraima e oeste do estado do Pará, e chuvas abaixo da média também sobre boa parte do centro-oeste, Paraná, norte de Santa Catarina, São Paulo e sul do estado de Minas Gerais. Como vimos, tem previsão de chuva chegando para esta região nos próximos 45 dias, mas ainda são pancadas que em relação a anos anteriores são um pouco mais fracas, apesar de já ir melhorando de forma considerável. Com relação às temperaturas, o grande destaque para os próximos 45 dias é o grande calor, uma onda de ar quente novamente, que continuará instalada no Brasil. No entanto, deve afetar também a região sul, sudeste e centro-oeste. Os estados mais atingidos serão Mato Grosso do Sul, São Paulo, Paraná, áreas também do sul de Minas, sul de Goiás, sul de Mato Grosso. Nos países vizinhos, como o leste da Bolívia, leste do Paraguai, também devem ser afetados, o norte da Argentina e o norte do Rio Grande do Sul e Santa Catarina também devem sentir uma influência muito forte desse calor muito forte que estará atuando no Brasil nos próximos 45 dias. Todo o Nordeste, Norte, Sudeste, Centro-Oeste e Sul estarão com temperaturas bem acima da média para este período. Não que não possa ocorrer alguma entrada de frio no Rio Grande do Sul, mas é improvável que entre ainda alguma onda de frio como a que estamos presenciando, que derrube as temperaturas até o interior da Bahia, áreas do norte do país. Isso é bem improvável. Ainda pode ocorrer alguma entrada de frio sobre o sul, áreas do sudeste. No entanto, será um frio mais fraco do que o que foi presenciado nos últimos dias. Todo o Nordeste continua com temperaturas muito elevadas, que podem superar os 40, 42 graus Celsius entre o sertão do Piauí, da Bahia e também do Maranhão. Toda a região norte e centro-oeste com temperaturas muito elevadas para este período. E é isso, pessoal. Obrigado pela sua audiência. A gente vai ficando por aqui. Até o próximo vídeo.